Estudando em defesa da fé cristã. Quando se fala em defesa da fé cristã, é onde entra a palavra apologia. A palavra apologia significa a defesa. Defesa da nossa fé. Porque aí fala muito em apologia, mas o que é ela? É nós defendendo a nossa fé, a nossa convicção que temos em Cristo Jesus. E aí, nessa defesa, qual que é o propósito? Combatendo as antigas heresias que se apresenta com uma nova roupagem. Sempre elas aparecem sutilmente, disfarçada, para tentar distorcer a verdade genuína da palavra de Deus. E o pastor Ezequias Soares é o comentarista desse trimestre. E nós já estamos pertinho já do fim dela, estamos? Que hoje já é a lição de número 11. A salvação não é o quê? Obra humana. A salvação não é obra humana. Mas quando a gente olha para que a palavra-chave aqui dessa lição é salvação. Mas o que é salvação? Salvação, a palavra em si, ela significa a libertação de uma situação indesejável. É a libertação de uma situação indesejável. Agora, no conceito bíblico, no conceito da palavra de Deus, salvação é ser libertado do pecado e da condenação eterna. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 1, versículo 21. E outro em Atos dos Apóstolos 12, 4. Nós vamos começar navegando na Bíblia. Amém. Então, a salvação é em Jesus. Ele veio com esse propósito para salvar da condenação eterna. Agora, Atos 12, 4. O versículo que todo mundo sabe decorado, mas vamos ler. Muito bem. É isso. Então, sabemos aqui que já que nessa leitura aqui, sobre a salvação, já combatemos todas as heresias, né? Já lança por terra qualquer distorção da palavra de Deus. E Paulo diz assim, textuário, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito. Qual que era a nossa justiça, Marcos? Isaías 64, 6? 104, 6? Vê se é 64, 6. Como é que eram as nossas obras? Isaías 64, 6. Então, era a nossa justiça. Não pelas obras de justiça que houvesse feito, porque a nossa justiça era considerada como um trapo. Mas, segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração, ou seja, o novo nascimento, fomos gerados de novo, e da renovação do Espírito Santo. Aqui nós não tínhamos obras suficientes para isso, se era considerado um trapo de imundícia, não tinha nada, não fizemos nada que merecêssemos, mas segundo a misericórdia. Essa palavra misericórdia, eu já citei ela algumas vezes aqui, mas eu vou repetir, que essa palavra, no latim, ela é dividida em duas partes. Mise significa miserável, vem do miserável. E córdia, ela liga a situação cardíaca, que leva ao coração. Então, o que Deus fez? Pegou um miserável e colocou ele no coração. Então, a misericórdia, quando você fala essa palavra misericórdia, é alguém ter um sentimento por uma situação de outro que está passando uma situação difícil. É você ter misericórdia. Então, foi segundo a sua misericórdia. Deus viu o homem que não tinha a justiça dele, não valia nada, pegou esse miserável e trouxe para o coração. E dizia, nos salvou pela lavagem da regeneração, ou seja, o novo nascimento. O que ele falou lá Jesus falou para Nicodemo, né? Aquele que não nascer da água do Espírito não pode herdar o reino de Deus. Então, a regeneração, fomos nascidos de novo. Então, já que também já confronta essa distorção da palavra de Deus. Então, a salvação é um ato
da graça. Favor imerecido. A charis, né? Que é o favor de Deus no grego. Soberana, ato da graça soberana de Deus pelo mérito de quem? De Jesus. E não nós. Por que pelo mérito de Jesus? Porque ele veio, essa baixa terra, tomando forma humana, cumpriu aquilo que nós não poderíamos cumprir. Então o mérito é dele, não é do ser humano. E não vem das obras humanas. Então a salvação é um plano totalmente de Deus, do Senhor, amor de Deus para com a humanidade. E nós indo aqui para a introdução, diz assim: o apóstolo Paulo mostra nesta leitura bíblica em classe o contraste entre o estado espiritual da miséria humana e a restauração à comunhão com Deus. Além disso, deixa claro a impossibilidade de qualquer pessoa angariar a salvação por meio do seu próprio esforço e até mesmo de desejar salvação ou sentir a necessidade de Deus, senão por intervenção divina direta por meio do Espírito Santo. Uma introdução muito bem clara e autoexplicada, né? Que é a situação do ser humano. E Paulo, ele descreve aqui a situação do ser humano, como é que nós estávamos, né? É o que nós vamos discorrer nesta manhã. O plano, o projeto de Deus para alcançar o homem caído. A promessa que nós vimos na lição passada, lá do Gênesis 3:15, que da semente da mulher levantariam, que esmagaria a cabeça da serpente, e ele feriria o calcanhar, né? Foi a promessa. Mas esse tempo passou, e a Bíblia diz, chegando na plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei. Está lá em Gálatas 4:4. Então, para cumprir o plano da salvação. A salvação sobre, a palavra sobre está acima. Sobre a graça de Deus. Ela está acima de tudo. A graça de Deus. Não é sobre, é sobre. Está acima. Porque sobre está por baixo, mas sobre está acima. A graça está acima da situação do mundo, do ser humano. E o homem está abaixo, está debaixo dela, sobre ela. Então, aí diz, a descrição do estado espiritual humano. Como é que estava o estado espiritual do humano? Vamos voltar na leitura bíblica clássica. Se vos vivificou, estando vós o quê? Mortos em ofensas e pecados. E que no outro tempo andaste, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade de quem? Da carne. E de que mais? Os pensamentos. E eram o que, amados? Por natureza? Filho da ira. Como os outros também. Então, era o estado lamentável que estava o ser humano sem Deus. E aqui, quando se fala nessa situação que está o ser humano, o que nós vimos na lição anterior, sobre o pecado, nós estudamos aqui sobre a martiologia, a doutrina do pecado, ela veio aqui agora, Paulo, bem rápido, explica como é que estava a situação do ser humano, já para lançar por terra qualquer mérito humano. E ele diz assim, mortos em pecados, mortos em ofensas e pecado. Essa situação aqui, como nós estamos, nós estávamos mortos espiritualmente. Quando se fala mortos aqui,
está falando da pessoa separada. Nós estávamos separados de Deus. Porque a Bíblia diz que o pecado faz ser separação entre Deus e o homem. Então nós nos encontrávamos nesse estado. Essa morte aqui, a nossa maneira como o homem estava, ele estava afastado de Deus. Estava separado do Senhor. Porque o pecado faz isso. Então era a situação que o homem estava. Em toda essa situação, andando segundo o curso deste mundo. Como é que é o mundo hoje sem Deus? A pessoa faz o que bem quer. O desejo que ele tem, ele realiza ele. Porque não tem temor, não tem nada. O homem dava livre. E é exatamente hoje que a humanidade sem Deus está pregoando. Que o homem é livre para fazer o que ele bem quiser. É essa situação que estava o mundo e que hoje o mundo está andando. O mundo sem Deus. O sistema que rege esse mundo, ele leva as pessoas a isso. As pessoas estão escravizadas e achando que estão livres. E na realidade estão cada vez mais presas. Presas no pecado, presas nos desejos, das concupiscências, toda sorte de pecado. O mundo hoje sem Deus anda assim. E considerado como filhos da desobediência. É similar ao inimigo que se revoltou contra o Senhor, ou seja, guiado por eles. Andava nos desejos que ele bem queria. Diz, mortos em ofensa e pecado. Estava nessa situação. O que ele fez? Nos vivificou. E nos vivificou juntamente com quem? Com Cristo. Então, o homem só pode ter vida nessa vida, como está falando aqui, morte espiritual. Essa morte aqui, ele está falando morte espiritual, como estava morto espiritualmente. Era um cadáver ambulante. Andava para cima e para baixo, mas simplesmente com fogo de vida. Um ser humano andando aí, mas sem vida espiritual. Quando se fala em vida espiritual, no sentido para a salvação. Um homem sem Deus. Estava nesse estado. Mas em Cristo Jesus, ele vivificou. Agora, deixa eu abrir um parênteses aqui. O homem sem Deus está o quê? Morto espiritualmente. O homem sem Deus está morto espiritualmente. Quantos hoje não andam nesse estado? Está envolvido no nosso meio, no dia a dia, se passa dizendo que é cristão. Muitos assumem até os púlpitos das igrejas, pregando porque a mensagem já conhece, mas está morto espiritualmente. Quando você ouve, você não sente mais a graça. Se ouve a mensagem, você não sente mais a graça. Você não sente mais a presença de Deus na vida da pessoa. Porque ele está morto espiritualmente. Está andando, é onde se cumpre o que Mateus diz, 7:21. Senhor, no teu nome, não fizemos isso, não fizemos aquilo. Aí é onde entra querer colocar o mérito do que Deus usou para ele fazer, como se tivesse a garantia da salvação. Não, mano, a garantia da salvação é preciso ser fiel até a morte ao Senhor para nós herdarmos a vida eterna. Hoje nós estamos vivendo, já desse quantos antes das redes sociais que saía por o mundo pregando a palavra, a pessoa recebia, quando ia pagar a conta lá no hotel, lá tinha consumido daquela que desce redonda, tinha consumido dose de uísque, outros encontravam embriagado nos lugares e assumindo os púlpitos das igrejas. Hoje, devido à rede social, um erro que a pessoa faz, no outro dia ela já se disseminou em toda a rede social. Mas antigamente que não tinha essa comunicação. Já fomos acertar conta de hotel lá que já tinha abrido para uma pessoa, mas lá tinha 2 diárias. Os irmãos entenderam, né? O Diogo, um amigo meu, ele é pregador também, ele é até pastor. Ele disse que uma vez ele foi pregar mais um amigo dele
E disse que quando pensou que não, o amigo dele tava tomando uma dose de uísque. Aí ele foi falar, mas por que tu tá fazendo isso? Não, você se ajuda a aliviar a tensão da garganta e fica melhor, pá. É, mas não, se a igreja adotar esse negócio desse aí, o pastor JB. Então, tem muitos que andam nessa situação, moço. Continuam mortos. E achando que está vivo. É por isso que a Bíblia, ela é tão maravilhosa. Se não me engano, é em 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 5, diz que nós precisamos fazer uma avaliação de vez em quando, como é que nós estamos. Se realmente estamos vivos em Cristo Jesus. Então, voltando aqui para... Então, o que Deus fez? Ele nos vivificou juntamente com Cristo. Por quê? A morte de Cristo e a ressurreição dele cumpriu-se a exigência de Deus. O sacrifício de Cristo, ele cumpriu o que Deus exigia para a redenção do ser humano. Então, ele vivificou juntamente com Cristo. Que revela a ação do Espírito Santo em favor dos pecadores. Que a salvação só é possível mediante a graça de Deus. Sem ela, ninguém pode ser salvo. Só mediante o favor de Deus. A graça dele. O Espírito Santo, ele, nesse papel triplo dele, né? Que é de convencer o pecador, convencer ele do pecado, da justiça e do juízo. É o papel dele. E levar o homem ao arrependimento. Agora, como eu falei, essa oferta, está morto em oferta de pecado, nós sabemos que tudo isso não deve ser no sentido literal. Claro, que é no sentido espiritual. O texto aqui já deixa bem claro que era espiritualmente. A Bíblia quer dizer que a humanidade caída está separada de Deus e não significa aniquilada espiritualmente total. Nós falamos na lição passada que o pecado ele manchou essa imagem, é a semelhança de Deus. O homem não ficou totalmente ao léu, não. Só manchou, arranhou essa imagem. Com o sacrifício de Cristo e o homem se arrependendo, restaurou novamente. Mas eu quero deixar bem claro aqui que é o favor de Deus, a graça dele sobre as nossas vidas. Amém? Essa é a primeira parte dos 3 primeiros versículos, é esse aqui. É a descrição do estado espiritual do ser humano. Nós estávamos mortos, separados de Deus. E agora nós vamos para o terceiro subponto, a exegese dos versículos. Essa palavra exegese, ela significa extrair aquilo que a Bíblia diz. Aqui, mediante uma pesquisa acurada, uma busca, ler texto e contexto, você chega a uma conclusão. Isso que é a palavra exegese. Aquilo que se extrai. Aquilo que tem um entendimento correto. Que a exegese, ela faz parte da hermenêutica. A hermenêutica é a arte de interpretar a Bíblia Sagrada. Então aqui, analisando o versículo 8 ao 10, o comentador aqui diz: essas passagens bíblicas eliminam qualquer interpretação ou tentativa da salvação com ajuda humana. Não tem. Nós voltamos aqui à leitura bíblica em classe. Diz: porque pela graça sois salvos. Por meio de quê? Da fé. E quem produz essa fé em nós? O próprio Deus, através da palavra. Tá? Porque senão a pessoa pensa, não, foi pela fé que eu alcancei. Vamos colocar um mérito na fé. Não é mérito na fé. Agora precisamos ter essa fé. Ele produz essa fé em nós. A palavra, ela produz fé. Porque nós lemos na lição passada de Romanos 10 e 17. Então, pela fé. Agora ele diz, isto não vem de quem? De nós, de vós, né? Todos nós. Isso não vem de nós.
é o quê? É dádiva, é dom de Deus, é bondade de Deus. Ao versículo 9. Não vem das obras, para que seguir? Para quê? Se ninguém se glorie, se envaideça, se exalte, se orgulhe por algo feito. A Igreja Católica na época queria alcançar a salvação exatamente por isso, por valores, né? Já oferecendo, negociando para alcançar a salvação. Isso foi dogma dela, que não tem nenhum sentido, nenhum respaldo bíblico. Por mais que nós façamos, agora, vamos ver o outro lado. Agora, o crente salvo, ele tem boas obras. Agora, o crente salvo, ele tem que mostrar boas obras. Mas as obras não nos salvam. Ela nos dá galardão, somos abençoados, mas não dá direito à salvação. Isso. Nós vamos já assim chegar nos cadestristas lá, né? Eles pregam exatamente sobre isso. Porque somos feitura sua, criada em Cristo Jesus para boas obras. Agora sim, em Cristo Jesus nós fomos criados, fomos salvos, fomos chamados para nós exercer boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então aqui o versículo, a exegese desses versículos aqui, ela deixa bem claro que lança por terra qualquer mérito humano. Então é dom de Deus, favor divino. E mais uma vez repetir, nós não éramos merecedores. Ele não deixa ao léu, não. Então o comentador, ele diz aqui, a graça é a parte de Deus e a fé é nossa. Isso aqui foi um pensamento de Robertson. De modo como dizia Norman Grace, a fé é o meio da salvação, a fé é o meio e a salvação é o fim. A fé é só o meio, mas a salvação é o fim. O meio vem antes do fim. Então a salvação, ela é final, é da parte de Deus. A fé é produzida em nós. E mediante essa fé, nós acreditamos no sacrifício vicário de Cristo Jesus e aceitamos Ele como o único e suficiente Salvador das nossas vidas. Amém, meus amados? Isso aqui é um ponto muito bem claro e ele é simples de entender. Agora vamos para as soteriologias. Deixa eu até explicar o que é essa soteriologia. A palavra sotéria no grego significa salvação. Sotéria. E logia significa estudo. Então, por isso, a palavra soteriologia é o estudo da doutrina da salvação. Amém? Aí o comentador aqui, o Zequi, achou um nome bonito para colocar soteriologia inadequadas na antiguidade. Eu diria heresia mesmo, né? Sintetizando, soteriologia inadequada é mesmo que heresia. Então, essa soteriologia inadequada, ela se torna imprópria, inconveniente, e são estudos sobre o assunto que não tomam a Bíblia como autoridade, como base. A salvação, tendo em vista a queda do ser humano, ela implica, primeiro, regeneração, que é o novo nascimento, é o que está lá em 2 Coríntios 5 e 17. Aquele que nasceu em Cristo, nova criatura é, as coisas se passaram e tudo se fez novo, é o novo nascimento. Vem a justificação, que nós tínhamos uma dívida que nós não pagávamos, nós era impossibilidade de pagar ela. Mas o Senhor Jesus, através do sacrifício, Deus olha para nós como justos, quando aceitamos a Cristo como Salvador. Ele vê nós como justos, não mais como um malfeitor, como alguém que tinha uma dívida que não pagava diante dele, que eram nossos delitos, pecados. Ele nos justificou, então vem a justificação, e aí vem a santificação. Primeiro santo, né, que é posicionalmente.
fomos colocados diante do Senhor como justo, fomos regenerados e agora santificados. Esses três processos aconteceu imediatamente no momento da conversão. Então a salvação ela implica isso. Ela fala sobre isso. Ele fez isso, o pecador, mediante a aceitação da obra expiatória, realizada pelo Senhor, nós tornamos regenerados, justos e santificados. Amém, meus amados? Então, isso através do sacrifício de qual? Do Senhor Jesus. E que, para acontecer isso, nós vimos que aconteceu a encarnação do Senhor Jesus para revelar a sua glória, na sua morte vicária, e a sua ressurreição foi para nos justificar. Tudo isso através do Senhor. É por isso que temos essa doutrina inadequada, porque ela foge do que a Bíblia ela ensina. Aqui nessa lição, nós vamos ver que o primeiro que fala aqui no segundo ponto é dos reencarnacionalistas. Reencarnacionalista. Isso que é isso aqui? Que fala da reencarnação. Que doutrina é essa? A doutrina da reencarnação, ela está presente em várias religiões e seitas. Aí vem o hinduísmo, budismo, jainismo, sincrismo e o kardecismo. Para esses grupos, a obra redentora de Jesus não tem valor algum. Não tem valor algum. Pois o que eles veem como salvação é uma série de reencarnações. Uma série de encarnações pelas quais o ser humano vai se aperfeiçoando. Cada reencarnação, ele vai melhorando. Ele vai melhorando. Eu me faz lembrar que eu saí um dia de Marabá, mais um amigo meu, que era espírita, e ele entrou nesse mérito da reencarnação. Nós começamos de Marabá e viemos para aqui em Xinguara, falando sobre esse assunto. Aí ele, na época tinha morrido o Raul Seixas, disse: o Raul Seixas está passando por um processo para encontrar com Deus. Eu digo, ele já encontrou com ele no mesmo dia, lá, mas foi nas profundezas. Ali ele já foi. Não, mas uma perfeita. Digo, tu crê na Bíblia? Disse, não. Então eu não creio nesse livro do kardecista. Porque se tu crê na Bíblia, nós vamos conversar. Mas eu vou te dizer, mesmo que tu crê, eu vou dizer o que a Bíblia diz. Aí eu entrei. E nós viemos nesse debate até Xinguara. Aí ele disse, pai, teu argumento é muito bom, mas eu vou ficar com o de Allan Kardec. Eu digo, rapaz, quanta ignorância. Eu digo, eu te admiro tanto como um homem, uma pessoa bem sucedida na vida secular, mas tão cego espiritualmente. Falei para ele. Eu digo, como é que tu vai limitar Deus, que Deus criou uma quantidade de espírito e agora vai trabalhando eles até eles aperfeiçoar tudinho? Eu digo, algo sem sentido. Então, para eles, a salvação tem de aperfeiçoamento. O hinduísmo, por exemplo, não tem uma doutrina clara sobre a salvação pela qual se explique como um homem que pode escapar do interminável e cansativo ciclo das reencarnações. A alma de quem morre renasce numa nova criatura vivente, podendo renascer numa casta mais alta ou mais baixa. Depende. Tem uns que é um preço terrível, até mesmo num animal. Você imaginou? Olha o entendimento desse pessoal. Um cachorro, alguma coisa. Há uma ordem deles, que chama ordem inexorável, nesse ciclo, ou processo de transmigração da alma, ele chama, cujo impulso é chamar de karma, né? Ele chama de karma, que é o ato em sânscrito, que uma pessoa enfrenta nesta vida e é resultado de suas ações
na vida interior. Ou seja, aquilo que eu fizesse nesta vida, o mal que eu fizesse, eu tinha que passar por várias reencarnações até o aperfeiçoamento. Outros não, que é caridoso, que tem um cuidado, poucas reencarnações, ele chegava ao estado de perfeição. Né? Então, o entendimento deles é esse. E assim eles iam sucessivamente nessa, ele chama de iluminação. Esse processo kármico é completamente antibíblico. Agora vamos para o livro de Salmos 78, 39. E o outro ia abrir Hebreus 9, 27. Salmo 78, 39 e Hebreus 9, 27. E aí mais outro texto, João 9, de 1 a 3. Lá no Hebreus. Quem achou aí Salmo 78, 39? Show, irmão Zé? 39. Vai. Porque se lembrou que eram da vento, passa, não volta. Então, a fragilidade, né? É como um vento que passa e não volta. Essa versão também sou eu, pastor Felipe? Diz assim: então comerás e se faltará. Tem pois de satisfeitos. 39, 78, 39. Não, estou 78 de Salmo e. E o versículo 39. Não, 29. Ah, 39, Rafael. É isso mesmo. É o que fala sobre o vento. É a mesma versão. Agora Hebreus 9, 27. Hebreus 9, 27. A minha versão fala: e assim como os homens estavam Homem ordenado. Quantas vezes? e assim como os homens estavam ordenados morrer uma só vez, Uma só vez. e depois O juiz. Então, o homem morreu, só foi uma vez. Não tem alteração do estado de que o homem, quando ele morre. Se ele morreu em Cristo, os anjos levam ele. E também, se ele morrer sem Cristo, tem os anjos do inimigo também que levam ele para a eternidade. Esse estado não muda. Não há alteração, como prega o catolicismo, que é o purgatório, os carrecadecistas, o aperfeiçoamento. Não. Segue-se o juízo. E o capítulo 9 de João, e o versículo 1 ao 3. mais uma vez eu interrompi essa tese falando que o cidadão morreu na sala dele. E ele viu os demônios levar o. Foi logo, é imediato. 9, 1, do 9 de 1 ao 3. João 9, de 1 a 3. Situação de Jesus, um homem cego de nascença. Os pais que nasceram. Jesus respondeu: nem ele pegou, nem seus pais, mas Jesus, para que se pudesse nascer as obras. Amém. Então, aqui mostrando que o poder do Senhor lança por terra esse aperfeiçoamento que há. Então, a dependência do Senhor, da salvação, é do Senhor. Agora vamos falar um pouquinho sobre quem foi Allan Kardec. As práticas espíritas, elas são tão antigas quanto o homem. Mas a sistematização das suas doutrinas ocorreu no fim do século XIV, aliás, século XIX. Aonde? Na França. Em 1857, o pedagogo Hippolyte, guarde bem esse nome, Hippolyte Léon Dionysard Rivail, é o nome de Allan Kardec, era esse. Hippolyte Léon Dionysard Rivail, era o nome dele. E ele escreveu o livro dos Espíritos, que impulsionou o desenvolvimento da doutrina kardecista. Ele nasceu em Lyon, na França,
e adotou esse pseudo, ou cognônimo, o apelido de Allan Kardec, em razão de acreditar que era a reencarnação de um poeta celta com esse nome. Então, Allan Kardec, ele adotou esse nome porque ele acreditava que ele tinha recebido a reencarnação desse homem, que ele era com esse nome de Allan Kardec. Então ele já se dava com legenda. Sua frase preferida era: fora da caridade, que o senhor falou, não há salvação. Para ele, a caridade é a realização de boas obras, e a salvação significa alcançar o estado de iluminação após sucessivas reencarnações. Daqui é a linha de pensamento de Allan Kardec. A morte para eles, a morte de um ente querido, por mais dolorosa que seja, não é encarada de forma absolutamente negativa pelo kardecismo. Por quê? A pessoa morreu e agora? Não, ele tem mais uma oportunidade aí de se aperfeiçoar. Por isso que não é uma tristeza total, né? Porque nós, cristãos, quando alguém morre que está distanciado dos caminhos do Senhor, nós nos entristecemos, porque sabemos que ele não alcançou a salvação. É a nossa tristeza. Para ele, não. Senão ele tem uma oportunidade de ter um aperfeiçoamento. E não encontramos respaldo. Trata-se apenas de um encerramento de uma missão no mundo dos vivos. Os espíritos têm na doutrina da reencarnação as respostas para todas as perguntas. Desde o mau humor de um vizinho à morte repentina de alguém. Nação punitivas que estão condenados todos os espíritos imperfeitos. E algumas vezes, algum espírito adiantado, mais que tendo praticado um grande crime, para ele o novo nascimento é uma nova reencarnação. Aí ele tem como João Batista a reencarnação de Elias. Ele cita como Elias a reencarnação. Apesar do kardecismo não ser o cristão, utiliza o cristianismo para legitimar o fim e não parecer uma religião exótica. Daí procurar texto sagrado que justifica as suas falsas doutrinas. Nós sabemos que se fosse a reencarnação de Elias, João Batista, lá no Monte da Transfiguração não tinha aparecido Elias, tinha aparecido era João, não era? Ou então os dois. Se fosse, não tinha que ser João. Lá tinha que aparecer lá no Monte da Transfiguração, era João, porque lá teve Moisés e Elias, né? Um representando a lei e outro representando os profetas. Então aqui já lança por terra que João Batista, ele tinha a mesma... Não tem pessoas que parecem com outro ministério? Não, fulano, o ministério dele é muito parecido com o ministério de fulano e tal. Isso foi exatamente o que aconteceu com João Batista. Ele é muito parecido com o ministério de Elias. Até porque Elias, ele não morreu. Ele foi arrebatado. Então aqui já cai por terra qualquer respaldo que ele queira encontrar na Bíblia Sagrada. Então era só para esclarecer quem era esse povo. E agora voltamos aqui para o que é os galacionistas. Essa palavra não é uma palavra muito comum, mas se fala dos Gálatas. Qual que era por que ele está aqui no meio aqui citado? Porque os Gálatas, ele eram judeus que haviam se convertido ao cristianismo e agora eles se tornaram opositores a Paulo ali na província da Galácia, porque eles não pregavam a salvação pela graça. Eles acreditavam que tinha que acrescentar à salvação os rituais do Antigo Testamento. Continuasse praticando as mesmas cerimônias para que a pessoa pudesse ser salva. Para eles, para os Gálatas, o sacrifício de Cristo não era o suficiente para a salvação. Tudo aquilo que nós acrescentamos à salvação
ela se torna uma heresia. Porque o plano da salvação em Cristo Jesus é o suficiente. Por isso que a carta aos Hebreus foi escrita como a carta da supremacia. O que é supremacia? Aquilo que é superior. Então, o sacrifício de Cristo era superior aos sacrifícios do Antigo Testamento. Que Jesus era superior a Moisés, que Jesus era superior a todos os sacrifícios oferecidos no Antigo Testamento. Então, para a salvação, não precisava acrescentar a guarda do sábado, não precisava da circuncisão, não precisava de ofertar um animal como sacrifício. Não, o sacrifício de Cristo ele foi perfeito e completo para a salvação da humanidade. Amém? Então, os Gálatas, ele se tornou porque ele estava entrando em contradição. No concílio, o primeiro concílio da igreja, foi exatamente para combater isso aqui. Lá de Atos dos Apóstolos, capítulo 15. Porque ele havia aceitado a Jesus e agora estava... Não, nós precisamos acrescentar para a salvação. Porque os Gálatas queriam que os gentios aceitassem Jesus, mas continuassem com os rituais judaicos. Aí foi quando houve aquele concílio, aquela convenção, para entender que não precisava os gentios se tornar judeus para poder alcançar a salvação. Aí foi quando foi escrita aquela resolução das quatro proibições, que está lá no capítulo 15, versículo 20 e o versículo 29. Vamos ver qual que é? Atos 15, versículo 20. Só isso aí, só 15 e 20. Mas esse bebê se abstenham das contaminações dos ciclos, da prostituição, que é suportado. Foi isso, só isso aqui. Esses 4 itens. Foi que, não precisa acrescentar mais nada. E os gnósticos? Gnósticos nós estudamos ele na lição 3, né? Lição 3 nós estudamos sobre os gnósticos, que para ele é o conhecimento, um conhecimento tão profundo, que eles também não acreditam que Deus, sendo Deus, podia unir a humanidade, né? Eles poderiam se unir. Era um ponto tão elevado que o homem era salvo pelo conhecimento. Precisa se libertar da prisão do mundo e de seus poderes plenários. Essa libertação é possível por meio de quê? De um conhecimento místico, que ele chama de gnose, né? É uma espécie de iluminação espiritual limitada aos espíritos. E eles são pessoas materiais, não podem receber o conhecimento. Então, dizer que o ser humano não tinha como a natureza divina ela se unir à natureza humana. Para eles, ele não tinha esse entendimento. E aqui no terceiro ponto, continuar as soteriologias inadequadas para os nossos dias, eu fiz aqui algumas observações sobre o islamismo. Para essa religião, não existe trindade e Jesus é apenas um profeta que veio depois de João Batista. Um dentre os muitos inferiores a Muhammad, né? Que aí já entra que é o Alcorão, né? O livro, a Bíblia deles, né? E o Alcorão nega expressamente a ideia de que Jesus morreu na cruz em substituição pelo pecado. Quanto ao Espírito Santo, diz que é uma força que emana de Allah, que é Deus. Então, o islamismo, ele nega a crucificação do Senhor Jesus, que ele não existe. E ele lança por terra toda a trindade. Mas, à luz da Bíblia, o pecador recebe o quê? A vida eterna, a partir do momento que passa a crer no coração que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos e confessa publicamente o nome do Senhor Jesus. Aqui é onde entra a nossa responsabilidade, que é de pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho é igual você pegar uma semente, vasilha com semente, e sair jogando. Não era assim que eles faziam, eles plantavam a semente na beira do Rio Nilo, jogavam a semente no Rio Nilo, quando ele estava dentro do leito, quando ele enchia,
a semente ela se espalhava e aí que tinha a colheita. É o que está lá em Eclesiastes. Lança a semente sobre... Pois é. Pois é, lançar sobre as águas. Era a semente. Jogar sobre as águas, que ela se espalhava quando o rio enchia, ele derramava e aquela semente nascia naquelas vazantes. O povo sabe mais do que eu. Naquela época, tinha um departamento na cabeça do rio. Lá que fazia aquelas coisas, aquele negócio do rio, aquelas vazantes. Ele mandava jogar o rio, né? Água baixar de casa. Exatamente. Ali era a forma. Aí pegando esse aí, trazendo para nós, para a vida espiritual, também a semente tem um sentido da palavra. De nós lançar a palavra sobre as águas. Quem é as águas? É o sentido do ser humano. Lá em Apocalipse, o ser humano tem um sentido de água. Então lançar a semente sobre as águas. E aí no tempo certo ela vai produzir. Então, por isso que o Romano diz que é o papel nosso pregar. Isso, como é que eu creio se não tem que pregue? Né? Então nós temos uma responsabilidade de anunciar o evangelho. Então para eles não acreditam no Senhor Jesus e que o Espírito Santo sempre amou. E os testemunhos de Jeová, amados, bastante conhecido nosso, que eles têm duas linhas de entendimento. Uns que vão herdar o céu e outros que vão herdar a terra. Né? E eles dizem aqui que esses 144 mil lá de Apocalipse são eles, né? Eles entendem que são salvos e têm direito ao céu, restrito aos céus. A classe chamam a classe dos ungidos. Essa classe dos ungidos deles é que vai herdar os céus. E já está limitado. 144 mil. Ficou de fora. Eles acreditam, eles pregam que a vida está no sangue. Por isso que eles não aceitam a transfusão de sangue. Né? Como lembro, no tempo desse, eles processaram um hospital lá no Rio de Janeiro, porque o hospital fizeram a transfusão de sangue numa criança lá que era. Na época, o hospital ganhou a causa para salvar aquela vida, mas eles entraram com um processo e eles ganharam a causa. Quem ganhou foi a menina que ficou viva, né? Ele não faz um tratamento dele. Morrer. Então eles não acreditam que temos alma e espírito. Eles acreditam que o espírito é como a alma. A gente vê muito passagem na Bíblia, quando é a alma falando do ser humano, como o espírito, e quando é sangue, né? Quando fala ser vivente, os animais vivem pelo sangue. Tirou o sangue do animal, ele morreu, né? Porque ele não tem alma. Ele não tem espírito. Só tem vida. E a vida está no sangue. Mas os testemunhos de Jeová também têm essa mesma linha de pensamento. Aí eles acreditam que essa parte, esses ungidos, vão herdar o céu. E o restante? Vão herdar a terra. Eles acreditam que eles vão herdar a terra. Aí eu digo, um dia eu conversando com e digo, rapaz, esses 144 mil é vocês? Ele disse, E se eu te disser na Bíblia que não é? Quem é esses 144 mil? Esses 144 mil são judeus, que no período da grande tribulação, são 12 mil de cada tribo, que vão evangelizar o mundo, que vão pregar a palavra da salvação. A palavra hoje está sendo pregada através da igreja, somos nós. Mas nós estamos aguardando a vinda de Jesus. Quando nós formos arrebatados, aí é que o Senhor vai levantar alguém para contar. Primeiro aquelas duas testemunhas, né? Aquelas duas testemunhas. E vem os 144 mil que eles vão estar evangelizando. Não é isso que diz a palavra do Senhor? Então, eu digo, isso aqui não são vocês. E vocês falam muito de herdar a terra. Vocês vão suportar a grande tribulação?
Não, mas não vem ser grande tribulação. Diga aí. A grande tribulação talvez você não passe por ela. Nem Ramos, né? Então, é sem respaldo bíblico. E aqui diz assim: outra classe é a classe da grande multidão, que vai herdar a terra segundo a teologia do movimento, segundo a teologia dele, né? Que é do novo mundo. Seus teólogos ensinam que as testemunhas de Jeová, que pertencem à classe da grande multidão, não são filhos de Deus, não pertencem a Cristo e nem ao Espírito Santo. Mas pertence ao que mesmo? Se não pertence, não ele diz que não pertence nem a Cristo e não tem o Espírito Santo. Jesus não é o mediador deles, ou delas, né? Caso das testemunhas de Jeová. E nem tem esperança de salvação. Não tem nada. Não tem nada. Eu falando um dia, eu trabalhei em 2 empresas que tinham testemunho de Jeová. Eu deixei eles bem discipulados. Quando eu tinha oportunidade, eu entrava nele. Digo, foi uma vez, eu digo, o homem é tão mal, rapaz, que Deus tinha se arrependido de ter feito homem. Não, Deus não se arrependeu de ter feito homem, se arrependeu sim. Lá no livro de Gênesis, né, capítulo 5, versículo 6, se não me engano, ele diz que Deus havia feito homem pela maldade dele. Aí ele tentou questionar comigo, de não, vamos lá. Não, mas Deus não se arrepende. Eu falei, não, o sentido de Deus se arrepender aqui não é no nosso entendimento. É porque ele fez o homem perfeito e o pecado veio e corrompeu. Então todo homem se tornou mal. E Deus sabia ou não sabia? Mas só para deixar bem claro, para esclarecer para o ser humano o quanto o homem era mal. Não é que Deus não sabia que ia acontecer, ele sabia no seu certo, mas para provar que a maldade do homem. E eles não entendem que o homem tem essa maldade. E aí eu pego e digo, por que a pessoa tira a vida de outro? Se não é maldade, não? Então, eles não têm essa esperança que nós temos. A Bíblia nos ensina que não existe cristão sem o Espírito Santo, que já lança por terra aqueles que não têm o Espírito, então realmente não pertence a dele. Já não pertence a Deus. Deus só pertence àquele que tem o Espírito. Lá em Romanos 8 e 9. E que ele diz, mas todos quanto receberam, Deus deu o poder de ser feito filhos de Deus, mediante o sacrifício de Cristo. E já esse é outro, os mormonismos, que é outra seita, que os mormons, eles creem numa salvação geral, em que não mormons são o quê? Castigados, depois liberados para a salvação. Os mormons acreditam que, na concepção dele, que se não for mormons, não alcança a salvação. Diz em salvação obtida, a salvação é obtida pela fé em Jesus e pela obediência às leis e à ordenança. Eles consideram a ordenança, segundo o artigo dele lá, e regra de fé em Jesus e arrependimento, batismo na imersão, imposição das mãos. Mas há outros requisitos que eles acrescentam. E um deles, qual que é? É ele colocar Joseph Smith Jr. como porta-voz de Deus. Até em parte eles começam bem, mas depois ele distorce. Que eles colocam que o porta-voz entre ele e Deus, esse José Smith, que passou por várias igrejas, por várias denominações, ele foi até presbiteriano, teve um conhecimento, e aí chegou à conclusão de ele fundar esse mormonismo com essa crença. E esse tal ensino deles, ele diverge de quê? Das Sagradas Escrituras. Pois ela nos ensina que o Senhor Jesus é quem é o mediador, né? É ele, e ele também não precisa de um salvador. Ele é o direto salvador. Ele mesmo diz que ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê o Pai senão por mim. O próprio Jesus disse isso. Então não precisa de outro mediador. Ele é o mediador.
Ele é o caminho. Ele que nos leva ao Senhor, a Deus. A salvação não é por mérito humano. Ninguém pode ser salvo pelas boas obras. É o que enfatiza essa lição de hoje. É que as nossas obras, como cristão hoje sim, mas aqueles que não são crentes, essas obras não levam à salvação. Agora, nós salvos precisamos ter boas obras. É o que a Bíblia diz lá em Tiago, que o salvo ele precisa demonstrar boas obras pela fé, né? E para nós concluirmos aqui, então, a fé, a salvação é a graça de Deus. É a graça do Senhor mediante a fé. E a fé também é produzida pelo Senhor nas nossas vidas. Existe apenas quanto Salvador? Um Salvador. Existe uma salvação. E ela está à disposição de todos os seres humanos, que é o Senhor Jesus Cristo. Então, por isso que a graça de Deus, ela está demonstrada na pessoa de Jesus Cristo. O favor de Deus está demonstrado através dele para salvar a humanidade. Amém, meus amados? Então, essa lição hoje, ela nos traz essa garantia que não é pelas obras humanas. Nós não temos mérito nenhum para a salvação. Vamos colocar em pé? Vamos agradecer a Deus?